Em algum momento da sua vida que você estava fraco, desanimado, sem saber o que fazer para avançar? Eu tenho uma resposta bíblica para a sua vida nessa manhã. Eu tenho uma resposta da parte de Deus para o seu coração que eu tenho certeza que vai abençoar o seu dia, tá bom? Que bom que você está aqui, muito bom dia. Que bom que você está no nosso devocional, nosso tempo aqui de oração, de meditação na Palavra de Deus. Eu sou o pastor Thiago Souza, seja muito bem-vindo à nossa jornada de oração. Já agora eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal, curta, comenta e compartilha esse vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas pelo Senhor. Nessa semana nós estamos falando sobre a presença do Espírito Santo, sobre o Espírito Santo nas nossas vidas, e eu quero meditar com você no livro do profeta Isaías, capítulo de número 11. Abra aí a sua Bíblia. Isaías, capítulo 11, versículo 2. Isaías 11, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Esse texto é um texto messiânico em que o profeta Isaías, aproximadamente 700 anos antes de Cristo nascer, está profetizando a vinda do Messias. E o texto vai dizer que sobre o Messias seria derramado o Espírito do Senhor, seria derramado o Espírito de Deus, e ele dá aqui algumas características. Mas assim como nós vimos no vídeo de ontem, na meditação da jornada de oração de ontem, nós aprendemos que o mesmo Espírito que estava sobre Cristo é o Espírito que foi derramado sobre a igreja e sobre os cristãos. Logo, nós entendemos que o Espírito que foi derramado sobre o Senhor Jesus está também sobre as nossas vidas. Eu comecei esse vídeo fazendo uma pergunta. Você já tomou decisões erradas na vida? Você já sentiu que faltou em algum momento sabedoria para escolher pelo caminho certo? Muito bem. A Bíblia nos mostra que sobre nós, que sobre os cristãos, que sobre a igreja de Cristo está o Espírito do Senhor. E aqui vai dar algumas características do Espírito do Senhor. Vai chamar ele de Espírito de sabedoria. Sabedoria é a capacidade de escolher o certo diante do errado. Sabedoria é a capacidade de escolher o melhor em detrimento do pior. Uma pessoa sábia faz escolhas corretas, toma decisões certas. E quantas vezes na nossa vida nos falta essa sabedoria de tomarmos a decisão correta, de falarmos aquilo que convém, de nos posicionarmos por aquilo que é certo e por aquilo que é correto. A verdade é que quanto mais distantes do Espírito Santo de Deus nós estivermos, menos decisões certas tomaremos. Quanto mais próximos do Espírito Santo de Deus nós estivermos, mais decisões certas na vida nós tomaremos. Porque ele é o Espírito de sabedoria. Ele continua dizendo, além de ser o Espírito de sabedoria, também é o Espírito de inteligência. Quantas vezes nos falta inteligência para questões da vida, para situações na vida, mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor é o Espírito de inteligência. Ele continua dizendo, ele também é o Espírito de conselho e de fortaleza. A Bíblia vai dizer no livro de Provérbios que na multidão de conselhos há sabedoria. E aqui a Bíblia diz que o Espírito do Senhor é o Espírito de conselho. E além de ser um espírito de conselho, ele é um espírito de fortaleza. Talvez, meu querido, minha querida que está me acompanhando aqui nessa jornada de oração, talvez nesses últimos tempos, ou talvez em algum momento da sua vida te faltou força, te faltou fortaleza, coragem, firmeza de passos, firmeza de vida. A Bíblia me ensina e te ensina nesse dia que o Espírito do Senhor é o Espírito de fortaleza. Então receba sobre a sua vida o Espírito Santo de Deus. Viu? Receba no seu coração a presença do Espírito Santo do Senhor. E junto com a presença do Espírito Santo, receba sabedoria, receba inteligência, receba conselho e receba fortaleza sobre a sua vida. Ele continua. E ele também é o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. É o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Quantas vezes nos falta temor na vida? Temor diante do pecado, temor diante da iniquidade, temor diante de decisões que vão nos custar caro mais à frente. Mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor é o Espírito de temor. Ele nos conduz a viver uma vida em temor do Senhor, no temor do Senhor.
Outra coisa que Provérbios vai dizer é que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olha que interessante, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Na multidão de conselhos há sabedoria, né? E aqui a Bíblia diz que o Espírito do Senhor é o Espírito da sabedoria. Então que nessa manhã você possa orar pedindo ao Espírito Santo que está sobre a sua vida para te direcionar nos seus passos, nas suas decisões. Quantas vezes nós nos precipitamos, quantas vezes nós perdemos o controle, o domínio próprio, o domínio das emoções, o controle dos sentimentos e acabamos falando o que não convém, fazendo o que não convém. Mas a Bíblia me mostra e me ensina que o Espírito do Senhor é o Espírito de sabedoria, que guia os nossos passos, que direciona as nossas decisões, que nos conduz por um caminho correto, um caminho de temor do Senhor. Talvez te falta, na sua vida, talvez te falta perguntar ao Espírito Santo antes de tomar decisões, antes de se posicionar, antes de falar. Às vezes é um momento de cabeça quente, às vezes é um momento de nervosismo, de estresse, mas pergunte ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? O que eu posso falar? Controla a minha língua. Coloca um cadeado nos meus lábios. Né? Coloque um guarda na minha boca para que eu não fale além daquilo que convém. Qual é a tua vontade, Senhor, nessas situações da vida? Por onde eu me posiciono? Por onde eu me direciono? Não tome mais daqui para frente decisões sem perguntar a vontade do Espírito Santo. Porque a Bíblia vai dizer, lá na carta aos Romanos, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Que essa palavra tenha te abençoado nesse dia, que essa palavra tenha despertado o seu coração para saber que o Espírito Santo sabe mais e age melhor. Vamos orar? Feche os seus olhos aí e vamos falar com o Pai. Senhor, graças nós te damos, louvamos o teu nome porque tu és bom, porque a tua bondade e a tua fidelidade duram para sempre. Obrigado, Senhor, porque mais um dia, mais uma oportunidade temos de te servir, de fazer a tua vontade, o teu querer. Mais uma vez temos a disponibilidade, Senhor, para aprender da tua palavra. Mais uma vez estamos aqui para ouvir a tua voz falar aos nossos corações. E como é bom, Senhor, quando estamos vivendo debaixo do teu direcionamento. Como é bom quando estamos vivendo debaixo da tua vontade. Quando estamos debaixo, Senhor, da tua tutela. É bom fazermos isso, é bom vivermos assim. Eu te peço, Espírito Santo, sobre a vida de cada um dos teus filhos que está nos ouvindo neste dia. Talvez pessoas que estão vivendo o resultado de decisões erradas, de palavras ditas no momento errado. A tua palavra vai dizer, Senhor, no livro de Provérbios, que a palavra dita ao tempo certo é como maçã de ouro em bandeja de prata, ou seja, é algo valioso, é algo proveitoso. Então que o teu Espírito Santo, ó Pai, possa conduzir as decisões de cada um dos teus filhos. Que o teu Espírito Santo venha conduzir as palavras que saem dos nossos lábios. Que o teu Espírito Santo venha conduzir, Senhor, os caminhos que nós tomaremos daqui para frente. Que não venhamos tomar nenhuma decisão sem antes perguntar a tua vontade, pedir a tua direção. Ah, Senhor, é no nome de Jesus Cristo que eu te peço. Guia, Senhor, os nossos passos, direciona o nosso caminho. Deus, o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor sabe de todas as coisas. E nós, às vezes, não sabemos de toda a informação, nós não sabemos de tudo. Quantas vezes perdemos o controle, o domínio próprio, mas que o Senhor possa nos conduzir em sabedoria, em conhecimento, em inteligência, em temor. E que através das nossas vidas, Senhor, o teu nome seja glorificado continuamente. Eu te adoro, eu te exalto, eu te agradeço, Senhor, porque tu és bom. No nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Faça isso. Coloque isso em prática sobre a sua vida, viu? Não tome decisões sem antes falar com o Senhor, sem antes ouvir a voz do Senhor falar. É verdade que nem sempre o Espírito Santo nos responde na hora que nós queremos. E enquanto o Espírito Santo não falar, cale-se também, viu? Espere a direção do Senhor para tomar as suas decisões. Que o Senhor Jesus te abençoe. Amanhã nós estaremos aqui mais uma vez para mais uma jornada de oração, viu? Eu te espero aqui a partir das 6 horas da manhã. Deus te abençoe. Fique em paz.